E aí, você sabe qual é a fórmula do sucesso? E aí, minha consagrada, meu consagrado, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos realmente na última meditação dessa última semana, desse último semestre, refletindo sobre coisas boas que nos ajudarão a ir para o céu. Como eu disse para você e te perguntei, você sabe qual é a fórmula do sucesso no mundo espiritual? Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Mas, voltando àquilo que nós estávamos conversando ontem sobre Fórmula 1 e tudo mais, esse campeonato 2024, desde 2021, tem sido um dos melhores campeonatos de Fórmula 1 para se curtir, né? Nas últimas temporadas, você viu o Max Verstappen correndo contra o vento, ganhando, mas esse ano você já viu até esse vídeo gravado, né? A gente já viu McLaren ganhando, a gente já viu Mercedes ganhando, a gente já viu Ferrari ganhando, o Verstappen da Red Bull tendo que correr atrás do seu prejuízo. Isso que é o mais da hora de um campeonato, você ver a competitividade. E falando sobre competitividade, isso acontece também entre as equipes. Como você sabe, cada uma das equipes tem 2 pilotos e eles ficam competindo quem é o melhor piloto, quem faz a volta mais rápida, quem tira mais pontos, enfim, quem ganha a corrida, né? Algo curioso que teve no mundo da Fórmula 1 esse ano aconteceu no GP da Bélgica, com 2 pilotos da Mercedes. Claro que eu estou falando de Lewis Hamilton e George Russell, ou Jorjão da Massa, como você quer, como você prefere, não é mesmo? O GP da Bélgica foi um dos GPs mais da hora de se assistir até aqui esse vídeo gravado, né? Pode ser que esse ano tenha me surpreendido ainda mais de Fórmula 1. Você viu a McLaren se esforçando com o Piastri, com o Norris, estratégia da McLaren abafando, diga-se de passagem, a estratégia da Red Bull. E você viu o Lewis Hamilton e o George Russell correndo como se fosse o primeiro campeonato dos dois sendo disputados. Chegando nas últimas voltas, o George Russell ele tinha um pneu já de 33 voltas e na estratégia da Mercedes, o Lewis Hamilton, que estava liderando a corrida, parou no box antes, perdeu algumas posições, mas estava com um composto novo. E o Russell, que estava liderando a corrida, começou a se esforçar o máximo possível para não perder essa corrida para o seu companheiro de equipe, o Lewis Hamilton. Acontece que era Lewis Hamilton dirigindo atrás dele, né? E o Lewis Hamilton, nas últimas voltas, foi tirando 2 segundos, 1,5 segundos de cada volta, fazendo volta mais rápida que o George Russell, caçando ele literalmente na pista para conseguir a primeira posição. Bom, na pista em si, por mais que ele tenha se esforçado demais para tirar esses segundos e alcançar o George Russell, na última volta e na chegada, quem chegou primeiro com uma diferença mínima foi o Russell. O Lewis Hamilton chegou em segundo e o Piastri da McLaren em terceiro lugar. Só que depois do pódio, da comemoração, a FIA, que é a organização Federação Internacional de Automobilismo, que é a confederação que vê o órgão, né, que fiscaliza a Fórmula 1, é de praxe ela fazer uma investigação em todos os carros. Para você que não sabe, o carro de Fórmula 1 ele precisa sair com um X peso, começar a corrida com um X peso e precisa terminar a corrida com um X peso também determinado pela FIA, inclusive com uma X quantidade de litros dentro do tanque de combustível. E quando foram fazer a investigação no carro do vencedor do GP, o George Russell, constatou-se que ele estava 1,5 quilos abaixo do peso. E o que aconteceu? Ele foi desclassificado da corrida. Meu, embaçado, né? Imagina só, você se esforçar para ganhar de um heptacampeão mundial, acabar suado e ser desclassificado. Nem no pódio ele foi parar, porque o Lewis Hamilton, quem chegou em segundo, herdou o primeiro lugar, e nós tivemos também depois a McLaren herdando o segundo lugar, depois um terceiro lugar. Que embaçado que foi, né?
Para você que não acompanha muito bem a Fórmula 1, tem uma malandragem que os pilotos fazem para poder escapar dessa pesagem. Eles dão a volta de vitória por fora da linha do traçado da pista, nas bordas, para acumular borracha no pneu, a borracha desgastada no pneu, e assim o carro ficar mais pesado e não ter problema com a pesagem. Mas nesse GP da Bélgica não era possível o Russell fazer, então ele acabou sendo pego nessa questão de 1,5 kg abaixo do que a FIA permitia. Fórmula para o sucesso. Olha só o texto que eu quero deixar para você aqui. No final do capítulo de Deuteronômio, nós temos narrado e escrito por Josué o final da vida desse grande líder chamado Moisés. Nós temos ali o momento em que Moisés está passando, digamos assim, o bastão para Josué e diz assim, como Deus me abençoou, ele também vai te abençoar. E aqui no capítulo 1, Josué não é Moisés falando com Josué, é o próprio Deus falando com Josué. Inclusive, é nesse capítulo que nós temos aquela frase famosíssima que muitos de nós usamos, ser forte, corajoso, né? E isso repete várias vezes no capítulo 1, ser forte, corajoso, não te mandei eu, ser forte, corajoso. Mas olha só, Deus está dizendo assim, olha, você sabe o tamanho da responsabilidade. Agora você não vai ser mais um secretário. Você vai ser o líder desse povo. Você precisa ser forte e corajoso, mas tem uma coisa que você precisa fazer para você ter sucesso. E essa é a fórmula do sucesso. E qual é a fórmula do sucesso? Versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Prosperidade, ser bem-sucedido, é isso que Deus quer para cada um de nós. É isso que o Russell poderia ser nesse GP da Bélgica se ele não tivesse esquecido de coisas básicas, que ele precisava chegar com um carro com o peso certo para não ser desclassificado. Isso é uma regra básica da Fórmula 1 que tem desde antes de 1950. Todo piloto sabe, isso é básico na vida de todo piloto. Ele acabou esquecendo de algo básico. Assim como nós também esquecemos de algo básico, mas que é, de fato, a fórmula para o sucesso. Deus está falando para Josué a fórmula do sucesso. A fórmula para você ser bem-sucedido, para você prosperar no seu caminho, é você não cessar, não parar de falar do livro da lei, a Bíblia. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar na Bíblia, a gente tem medo de falar na Bíblia, mas a gente tem coragem para tanta coisa, não é mesmo? A gente tem coragem, às vezes, para falar com um menino, às vezes a gente tem coragem para falar com a menina que a gente está interessado, para falar com um garoto que você queira, né, meninas? Às vezes a gente tem coragem até mesmo para responder aos nossos pais, professores, ou para descumprir as regras, mas a gente não tem coragem para falar da Bíblia, para defender o Evangelho. Mas a fórmula do sucesso não é apenas falar. Aqui no texto diz que a fórmula do sucesso é o seguinte: também, além de falar, meditar e viver a palavra. Discursos são discursos. Palavras são palavras. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E o exemplo só pode ser uma realidade se eu viver aquilo que eu prego. Você é aquilo que você faz, não aquilo que você fala. Essa é a fórmula do sucesso. Algo básico, não é mesmo? Mas se a gente esquecer desse algo básico, a gente pode acabar sendo desclassificado não de uma corrida, mas da vida eterna. E eu tenho certeza que é isso que você não quer para você, assim como não é o que eu quero para mim. Nós queremos estar mais do que classificados, queremos ser vitoriosos em nome de Jesus. Nós estamos acabando a nossa série por aqui durante esse ano. Espero que você tenha aproveitado os momentos para aprender cada vez mais de Cristo. Lembre-se sempre, nós estamos juntos, mas não apenas agora. Nós estamos juntos para sempre. Nós voltamos no próximo ano, nesse mesmo lugar e nesse mesmo horário. Que Deus abençoe. Tamo junto.